E eu quero fazer uma pergunta, já começar com uma pergunta que vai mexer, tenho certeza que vai mexer com a sua cabeça em relação à sua própria vida, os seus problemas, suas lutas, suas tempestades, provações. E a pergunta é: o que você está fazendo para resolver os seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, suas provas? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso é muito legal para a gente começar o nosso dia, porque a gente tem lutas, a gente tem provação, a gente tem problemas para resolver, a gente tem decisões para tomar, a gente tem tanta coisa, não tem? Você tem certeza que você tem bastante coisa, bastante decisão e aquelas outras coisas que ficam na sua cabeça e você, puxa, como é que eu resolvo isso? O que eu faço para resolver esse negócio? Que atitude tomar? Então, queridos, voltando aí à pergunta, o que você tem feito para resolver as suas dificuldades, suas lutas, suas provações, seus problemas? Quais têm sido as suas atitudes? O que você tem de fato feito para caminhar? Então, problemas, dificuldades, eu costumo comparar com uma estrada longa que a gente tem que caminhar. Eu costumo fazer esse tipo de comparação. Eu preciso dar o primeiro passo para começar a andar, para começar a detonar aqueles quilômetros que estão na minha frente. Cristiano, bom dia, Deus abençoe aí a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E você, responde aí, escreve aí no comentário o que você tem feito para resolver de verdade os seus problemas, suas lutas, as suas provações. Bom dia, soldado. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, para começar a nossa história aqui, há dois tipos de crentes diante de um problema para resolver. Diante de uma luta, diante de uma tempestade, diante de um sufoco, diante de alguma coisa que tem que fazer, há dois tipos de crente. O primeiro crente são aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que jejuam, aqueles que esperam em Deus, aqueles que tentam crer que Deus de fato vai resolver a sua vida, o seu problema, as suas lutas, e todos os dias eles oram, todos os dias eles pedem oração, todos os dias eles lutam diante de Deus. Então, existe esse tipo de crente. Né? Olha, eu tenho que resolver um problema, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que pegar meus filhos e colocar na igreja, o casamento está falindo e está tudo ruim, estou desempregado. Então existe esse tipo de crente, aquele que diante das lutas e dificuldades ora, jejua, lê a Bíblia, busca, vai na igreja. E aí eu pergunto, esse crente está certo ou está errado? Esse é um tipo de crente. E existe aquele outro tipo de crente que diante das mesmas dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas da família, diante dos problemas do casamento, diante dos problemas no emprego ou no desemprego, existe aquele crente que ora, que jejua, que busca, que vai na igreja e age. E coloca a sua fé em ação. E aí eu pergunto a vocês, qual dos dois crentes é vencedor? O número 1 ou o número 2? O que ora e fica esperando a coisa acontecer, ou aquele que ora e coloca a sua fé em ação? Qual dos dois você acha que vai ser um crente vencedor? O que ora e espera acontecer, ou o crente que ora e coloca a sua fé em ação? E aí muita gente pergunta o seguinte, pastor, mas se eu tenho fé, eu não posso esperar que vai acontecer? Querido, nós precisamos derrubar esse mito, porque isso é um verdadeiro mito de que a verdadeira fé não requer uma atitude, uma ação nossa. Isso é um mito.
Isso, aliás, é um mito que precisa ser derrubado e faz com que muitos crentes se acomodem e tenham uma vida de derrota, uma vida sem conquistas, uma vida sem vitórias, uma vida assim, marasmo espiritual, porque entra dia, entra ano, sai ano, eles estão orando pelas mesmas coisas. E não veem a sua vida, os seus problemas sendo resolvidos. Por quê? Porque só estão orando, só estão esperando e não estão agindo. A fé é crer e agir. Aliás, na verdade, o agir testifica a minha fé em Deus. É a minha atitude que demonstra que eu tenho fé. Quando eu fico orando e parado, eu fico na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa e pronto. Eu só não vou agir se eu não puder agir. A minha ação, a minha atitude em direção àquilo que Deus está me mostrando, demonstra a minha fé no Senhor. Então, eu vou dar um exemplo para você. A primeira cidade que o povo de Israel teria de conquistar quando entraram na Terra Santa, foi a cidade de Ai. E eles foram na força deles mesmos. Perderam. Foram humilhados, foram derrotados. Não dependeram de Deus. A segunda foi Jericó. Jericó foi diferente. Deus deu todas as instruções. Deus fez o seguinte: olha, vocês vão rodear a cidade 7 dias. No final vocês vão bater, vão tocar a trombeta e os muros vão cair. Eu pergunto para vocês, Deus poderia derrubar aquele muro de Jericó sem que o povo fizesse nada? Claro que podia. E de fato ele fez, o povo não fez nada. Mas ele disse assim: vocês vão rodear a cidade 7 dias. Vocês vão rodear a cidade 7 dias. No 7º dia vocês vão tocar a trombeta. E aí os muros vão cair. Então a atitude de sair, a atitude de caminhar, a atitude de rodear a cidade estava testificando no coração deles a fé no Senhor. Eu tenho tanta fé em Deus, eu creio tanto que Deus vai fazer isso, que eu vou rodear a cidade. Deus disse para eu rodear a cidade e eu vou rodear. Meu irmão, os muros só caíram depois que a cidade foi rodeada 7 vezes. Deus agiu depois que eles obedeceram. Olha, a instrução dada a Josué mostra que nós sempre devemos nos esforçar por ele. Ele está conosco, agir sempre firmado na palavra de Deus. Olha aí, comentário maravilhoso do Cristiano. Parabéns, e é isso mesmo. Então nós temos uma Jericó para conquistar todos os dias. É a nossa família, são os nossos filhos, são o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa saúde, e nós precisamos agir fundamentados na palavra de Deus. Fundamentados na palavra de Deus. Você vai dizer assim: mas não tem nada a ver. Olha, queridos, eles colocaram a fé em ação, não na fé na oração deles, não a fé na oração do pastor, na oração de Josué, mas na palavra de Deus. Então, se Deus diz assim: vai nessa tua força que eu vou te abençoar, meu irmão, você vai orar, mas vai na força. E aí eu preciso perguntar a você hoje, nessa manhã, o que você precisa fazer hoje para colocar a sua fé em ação? Qual é a sua luta de hoje? Qual é a sua tempestade de hoje? Qual é a sua prova de hoje? O que você tem que colocar diante de Deus? Olha, nós temos tantas coisas para conquistar no Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus já nos deu. Mas Ele quer que a gente também dê aquele passo. Dê aquele passo. Nós devemos fazer aquilo que nos é possível, porque o impossível Deus fará por nós. Que bacana aí, mais uma vez, o Cristiano colocando esse comentário maravilhoso aí na nossa live.
Queridos, talvez você esteja precisando dar um passo de fé. Vai ser a nossa live de quarta-feira. Um passo de fé. Você talvez esteja precisando tomar uma atitude que até agora você não tomou. Você esteja precisando tomar uma decisão firmado na palavra de Deus que até agora não fez. E isso requer coragem. Então, mais do que ficar orando, isso é muito importante. Orar é fundamental. Jejuar, estar no culto da igreja e cantar e tudo mais, tudo isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Agora, você precisa dar o passo de fé. Que passo de fé você precisa dar hoje para demonstrar para o Senhor: oh Deus, eu creio no Senhor. O que é que você precisa fazer? Eu quero orar por sua vida, quero orar por sua família, quero orar pelo seu dia e quero orar também para que você tenha coragem de dar o passo de fé necessário para que Deus lhe dê uma vitória extraordinária na sua vida. Amém, querido? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa live. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão agora ao vivo e por aqueles que ainda hão de assisti-la mais tarde, Senhor. Abençoa suas vidas, que tenhamos coragem, Senhor, de dar passos de fé, de agir na direção da sua palavra, Senhor, e que possamos depender do Senhor nesse dia e em toda a nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Querido, querida, Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Esse é o dia que nos fez, Senhor. Estamos alegres por isso.